Que o Senhor Jesus ilumine e abençoe a sua família, a todas as famílias que participam conosco deste programa. Continuamos a refletir sobre a vida em família a partir do documento que o Papa Francisco lançou, Amoris Laetitia. É uma exortação apostólica pós-sinodal. É uma exortação, um documento, um conselho que o Papa Francisco lança a todo o povo de Deus para pensar, para refletir sobre a família. A importância de se cultivar o amor na família, de valorizar o casamento como sacramento e de valorizar a família como igreja doméstica, como local de encontro, como local de vida, de amor, de realização e de salvação para todos os que constituem a família. São 9 os capítulos deste documento, lançado pelo Papa Francisco. 9 capítulos que lembram o Papa Francisco. Não tem uma ligação entre si. Esta exortação apostólica não é uma obra teológica ou uma obra literária, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não. Não foi a preocupação do Papa Francisco, uma argumentação bem organizada, um discurso teológico bem definido. Não. A preocupação dele foi corresponder às expectativas de milhares e até milhões de pessoas que participaram das pesquisas anteriores às sessões dos sínodos de 2014 e 2015. Também de corresponder à reflexão daqueles representantes das igrejas, das dioceses, dos bispos que foram chamados a participar deste sínodo, que em 2 sessões resultou essa preciosidade para a igreja no mundo de hoje. Amoris Laetitia. Então, 9 capítulos que devem ser lidos de uma forma independente. Podemos pegar no primeiro e ler até o final, sim, mas podemos refletir sobre a mensagem de cada capítulo. É como um livro que reúne diversos artigos diferentes. Vemos muito hoje isso. Um autor que publicou artigos em diversas revistas e de repente procura agora publicar um livro. Então ele vai reunir esses artigos, vai organizá-los e lançar esse documento. Pois é, a Amoris Laetitia era organizada assim também. São capítulos independentes e que assim devem ser lidos. Eu não vou ler os capítulos para vocês. É importante que nos debrucemos sobre esse documento. Nossas livrarias católicas têm com fartura esse documento para ser vendido por um preço muito baixo. Temos também, através da internet, se entramos lá no site da Santa Sé, do Vaticano, vamos encontrar ali público para todas as pessoas, sem gastar nada, esse documento. É importante a leitura. O primeiro capítulo da Amoris Laetitia vem ser uma reflexão à luz da palavra. À luz da palavra. Então, o Papa Francisco ele articula a sua reflexão a partir das Sagradas Escrituras, em particular com uma meditação acerca do Salmo 128, característico da liturgia nupcial judaica e também cristã. A Bíblia aparece cheia de famílias. E o Papa vem lembrar isso, que Deus se revela através desse acontecimento importante que é a família. Deus se revela através do amor de casais, através da relação de pais e filhos. Agora, há uma conclusão do Papa Francisco nesse documento que é muito importante. Família perfeita não existe. Porque a perfeição é uma conquista. É uma conquista. E uma conquista realizada com muito esforço, com muito empenho. Então, é importante. Família perfeita não existe. A minha não é, com certeza a sua não é. Todas as famílias são marcadas por dificuldades,
por sonhos, né? O chamado à perfeição no amor é um convite a todas as famílias. Agora, é lembrar que Deus fala também através das fragilidades, através das imperfeições humanas. No segundo capítulo desse documento, o Papa vai olhar a realidade das famílias do mundo todo, a realidade e os desafios da família. Então, é uma reflexão que o Papa Francisco faz e ele é bem claro em dizer que ele não quer substituir aquela reflexão sobre a realidade da família nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades. Ele não tem esse poder, né? E mesmo não cabe a ele esse discernimento, esta reflexão sobre a realidade das famílias, né? Em cima da qual a igreja deve organizar a sua pastoral familiar. Esta análise quem deve fazer é o bispo, né, com os padres, né, com a pastoral familiar, com as famílias que pensam a pastoral da igreja. Então isso é importante, né? A pastoral ela deve acontecer como resposta a questões, a perguntas que são levantadas pela realidade das famílias. Em algumas paróquias, o trabalho deve começar, por exemplo, né, com noivos, com namorados. Outras paróquias vão ter que começar o trabalho a partir de casais amaziados. Outras paróquias a partir de casais de segundo união, de pessoas separadas, de viúvos, viúvas. São diversas as situações familiares e que a pastoral familiar deve acompanhar, deve procurar responder. Então, uma leitura da realidade. O Concílio Vaticano II fala a interpretação dos sinais dos tempos, né? Então, a pastoral deve ser resposta aos sinais dos tempos, aos questionamentos, ao sofrimento, às angústias, às esperanças das famílias que são situadas no tempo e no espaço. Uma deve ser a pastoral familiar, né? Numa diocese urbana. Outra deve ser numa diocese rural. Uma deve ser a pastoral familiar numa paróquia, né, de imigrantes, como a que eu trabalho em São Joaquim de Bicas, onde 93% da população veio de outras cidades. Outra deve ser a pastoral familiar, né, numa paróquia rural, né, onde todos têm ali a sua origem, né, onde as famílias todas se conhecem. Então, desafios diferentes, respostas pastorais diferentes. Então, o Papa vem chamar a atenção para isto neste documento. O terceiro capítulo, um olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Então, a partir de Jesus, a partir do Evangelho, o Papa vai falar, né, da vocação da família. Um chamado de Deus que supõe uma resposta. No quarto capítulo, para mim, o mais bonito de todo o documento. Serviria até de um retiro, né, para os casais, para as famílias. Então, a partir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, o Papa então vai refletir, né, sobre a convivência familiar que deve estar baseada no amor. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, nada faz de inconveniente, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A única coisa que o Papa não fala é que o amor jamais passará. Que ele sabe muito bem que se o casal não cuida, se a família não cuida, o amor se esvazia e acaba. O quinto capítulo, o amor que se torna fecundo. O amor que se torna fecundo. Então vem falar dessa graça que Deus deu ao homem e à mulher de participar da obra criadora de Deus, gerando novas vidas, filhos para Deus e para o mundo. E se Deus deu a missão de gerar, deu junto a missão de cuidar, a missão de proteger, a missão de educar. Então vem o Papa lembrar a responsabilidade de todo papai, de toda mamãe, de cuidar, de proteger, de educar com amor os filhos que Deus deu a graça de gerar. Capítulo 6, vamos ver já a preocupação pastoral do Papa vindo à Flora. Algumas perspectivas pastorais.
Então, onde o Papa vai lançar as bases, né, da pastoral familiar. Né? Lembra que o Papa João Paulo II, quando escreveu uma outra exortação apostólica, ele dizia que os responsáveis pela pastoral familiar, quem são? Ele diz, são os bispos, são os presbíteros, né? São os diáconos, são os religiosos, são os leigos especializados. Papa Francisco não. Quem são os primeiros responsáveis pela pastoral da família, pela pastoral familiar? A própria família. Família evangelizando família, casais evangelizando casais, né? Jovens evangelizando jovens. Quem são os primeiros responsáveis pela evangelização das famílias? São os casais, são as famílias. Isso é muito significativo, muito importante. No 7º capítulo, reforçar a educação dos filhos. Então, ligado ao 5º capítulo, né? Então, reforçar a educação dos filhos. E aqui nós vamos ver o Papa de uma forma muito especial, chamando a atenção, né, para essa tendência terrível presente na sociedade hoje, que é do pai e a mãe terceirizar a missão da educação dos filhos. Entregam para a babá primeiro, às vezes entregam para a vovó, para o vovô, entregam para a escola, para outras pessoas. Não. Sujeitos principais, os protagonistas da missão evangelizadora são os próprios pais, a quem Deus deu a graça de gerar, deu a missão de educar. E todos são importantes, papai e a mamãe. No passado, a missão da educação dos filhos era a responsabilidade da mãe. Hoje não. O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, então é importante que os dois participem. No passado se dizia, o pátrio poder, a família é a casa do pai. Hoje não. Um poder compartilhado, uma responsabilidade compartilhada na manutenção do lar, também no cuidado e na educação dos filhos. O 8º capítulo é pastoralmente o mais importante, onde o Papa nos convida a cuidar daquelas famílias que estão fora, podemos assim dizer, da visão oficial da igreja. Então, a pastoral familiar não é cuidar somente do marido e da esposa casados na igreja com seus filhos. Não. Não é só desta família nuclear, mas cuidar de todas as famílias. Cuidar de todas as famílias. E ele vem se preocupar com um problema terrível que aconteceu por séculos na igreja, de pessoas se sentirem excluídas da vida eclesial, por não estarem casados na igreja, por terem se separado, e estarem vivendo uma segunda união, por serem separados, por serem pais e mães solteiros, por estarem somente amigados, somente vivendo juntos. Então, o Papa ele não dá uma solução canônica, nem dogmática, mas ele dá uma solução pastoral. Diz que os bispos, diz que os padres devem viver 3 verbos especiais: acompanhar, discernir e integrar a família. Mas eu gosto de lembrar que a esses 3 verbos está um outro que o Papa pressupõe, que é o acolher. O acolher com carinho e respeito, o acompanhar, o discernir junto com o casal, com a família, a situação, e o integrar. É a preocupação do Papa Francisco isso, que ninguém se sinta fora. A igreja, como boa pastora, como continuadora da missão de Jesus, precisa acolher, precisa integrar todos os casais, todas as famílias em Cristo. E por fim, o capítulo 9, a espiritualidade conjugal e familiar. Seria impossível pensar um documento da igreja sem falar da espiritualidade do amor, da espiritualidade que se manifesta na oração, na vivência dos sacramentos. Então, isso é fundamental. Então, uma tarefa para todos. Vamos nos debruçar sobre esse documento. Então, eu quero, através desse programa, ajudar a refletir, capítulo por capítulo, tema por tema, desse documento tão especial para a nossa igreja,
Amores Letícia. E que o Senhor nos abençoe e aumente o amor no coração de todas as famílias.